Boa noite a todos. Jesus continue nos envolvendo, né, neste clima de elevação espiritual, para que possamos fazer as reflexões, buscar a fundamentação teórica daquilo que já vai começar a ser a nossa prática hoje, que é o trabalho de irradiação à distância. Então, não na aula anterior, né, mas na que antecedeu, da prática, nós começamos a estudar sobre a irradiação à distância. Então, vou fazer assim, um pequeno retrospecto do que nós já vimos, que é a fundamentação teórica, para depois chegarmos nas condições de quem irradia. Bom, então, retomando que a irradiação é uma vibração que nós fazemos a pessoas, a uma pessoa, ou a um grupo, a uma instituição, e que nós fazemos à distância, né? Como se fosse uma transmissão de energias mesmo. Como se fosse, não. É uma transmissão de energias à distância, assim como um passe. Só que o passe, quase sempre, ele é presencial. Quando nós vibramos por uma pessoa que não está próxima a nós, mas está distante, essa é o que nós chamamos de irradiação. A fundamentação teórica da irradiação é a mesma do passe e da oração, né? Lembrando que, então, todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, que é esse elemento formador de todos os demais que nós temos no universo, e ele pode ser, a característica dele é de imponderabilidade, quando ele é mais do âmbito da dimensão extraterrestre. E ele também adquire essa materialidade quando está na dimensão da materialidade nossa, terrena aqui dos encarnados. E o que tem isto a ver com esse processo de irradiação? Lembrando também que todos nós somos, vamos dizer assim, alimentados, né? Aqui, enquanto encarnados, as nossas energias, elas são oriundas do nosso processo de alimentação, da nossa respiração, e também dessas energias que nós chamamos de energias fluídicas ou energias magnéticas, e que elas adentram em nós através dos nossos centros de força. E também nós podemos emitir essas mesmas energias, porque todos nós somos dínamos emissores e receptores dessas energias. E esse processo é contínuo. Nós até fazemos isso sem o saber. Por quê? Através do nosso pensamento e da nossa vontade, nós criamos em torno de nós um hálito mental, no dizer de André Luiz, e, naturalmente, nós emitimos para as pessoas com as quais nós convivemos, ou até mesmo aquelas que estão à distância, pelo processo ou da nossa conversação mental ou do nosso pensamento, essas energias. E recebemos também dos outros. Só que quando nós não estamos movidos da nossa vontade ou dessa consciência, nós fazemos isso naturalmente, né? E aí que está o perigo, quando nós fazemos sem o saber. Então, aqui, nós vamos aprender a irradiar essas vibrações, ou criar esse hálito mental em torno de nós, essa psicosfera em torno de nós, que ela sempre seja positiva. É claro que, às vezes, nós não damos conta, né, de ter essa psicosfera espiritual positiva 24 horas, mas, pelo menos, nós temos que ser capazes de entender quando nós entramos nesse deslize dessa invigilância nossa para nós retomarmos, né? E aqui nós vamos ter, então, já começamos isso, hoje nós vamos começar iniciar mais assintosamente esse trabalho de irradiação à distância, que é um trabalho que nós temos aqui na casa, que outras casas espíritas também fazem, e que agora nós vamos fazer isso com frequência. Então, neste trabalho, nós vamos emitir essas vibrações positivas às pessoas cujos nomes serão citados na reunião. Então, hoje nós já vamos iniciar. Vamos começar com 5 nomes de pessoas, né? E aí, como que nós vamos fazer isso, então?
que é as condições necessárias de quem vai participar desse trabalho de irradiação. Então, em primeiro lugar, né, que nós já também citamos na última aula, nós não precisamos ser espíritos prontos, nem perfeitos, porque se fosse assim, nós teríamos que sair todos daqui. Mas nós temos que, pelo menos, ter consciência desse nosso papel nesse dia e nesse trabalho. E aquilo que nós vamos oferecer. Bom, em primeiro lugar, nós vamos participar de um grupo, nós não estaremos sozinhos, é um grupo. Esse grupo vai focar, né, o nome da pessoa que vai ser indicado, e juntos, acionando a nossa vontade, o nosso querer, nós vamos, então, criar essa psicosfera positiva para que essa pessoa possa receber, através dos seus centros de força, aquelas energias que nós estamos emitindo também, através dos nossos centros de força, pela nossa vontade, acionando a nossa vontade, para que ela possa receber aquilo de que ela necessita. Então, a vontade é muito importante. Leon Denis sempre fala mesmo, que a vontade é uma alavanca do espírito. Né? Então, primeiro, o que é a vontade? Eu tenho que querer. O que eu quero? Eu quero estar bem e acreditar que a pessoa para quem eu vou vibrar, ela vai receber, né? E eu vou acionar, então, um momento de energias positivas. Então, em primeiro lugar, nós temos que lembrar muito bem nesse dia, nessa reunião, que nós temos que centrar no momento presente. Porque todos nós temos uma tendência muito grande ou de estar no passado ou no futuro. E não é assim, né? Nós temos que centrar no presente. Então, eu estou nessa reunião agora, né? Então, essas são as condições necessárias. Olha, eu estou nessa reunião, eu vou emitir essas minhas vibrações positivas a essa pessoa X, cujo nome está sendo citado. Ela está precisando disso ou daquilo, né, porque vai citar o caso. Então, mas mesmo que eu não conheça a pessoa, porque fala o nome, fala a necessidade da pessoa, nós somos capazes, então, de criar aquele quadro mental e imaginar do que a pessoa está precisando. Às vezes, na ficha, pode vir uma necessidade física, ou às vezes uma necessidade espiritual. Nós sabemos que, através das nossas energias, nós não vamos modificar exatamente o quadro físico da pessoa. Isso nós temos que ter consciência. Isso compete aos médicos aqui na Terra. Mas nós vamos emitir energias positivas que pode criar, naquela pessoa que vai receber, uma psicosfera positiva, saudável, em que ela vai mobilizar dentro dela recursos que podem ajudar até no seu físico. Ou se, pelo menos não for permitido isso, que emocionalmente, espiritualmente ela esteja bem. Isso tudo é possível. Isso não é misticismo, isso não é milagre, isso não é magia. Isso está dentro das leis. Porque se nós somos dínamos, emissores e receptores de energia, se eu estou emitindo naquele momento, a pessoa vai receber. E se não sou só eu, se é um grupo, se nós somos 10, se nós somos 12, se nós somos 15, e todos nós, naquele momento, estamos direcionados com esse objetivo e com esse fim, acionando a nossa vontade, aquela pessoa vai receber com mais clareza tudo isto. Então, essa energia vai ser conduzida através do fluido cósmico universal, naturalmente que direcionada pela equipe espiritual que nos assessora, que, vamos dizer assim, vai fazer essa conexão, vai armazenar essas energias, vai endereçar a pessoa. Se a pessoa não estiver impermeável a receber essas energias, se ela não estiver refratária, porque ela só não irá receber se realmente ela estiver refratária. Ou seja, a pessoa realmente não quer ser ajudada, aí ela pode não receber, porque ela se fechou em si. Aí o que vai acontecer dessas energias? A equipe espiritual dirige para outros que estão propensos a receber. Mas se ela estiver propensa a receber, se ela também estiver acionada à vontade dela, essa energia que vai ser transformada em fluidos magnéticos,
que são doados por nós também, somado aos fluidos espirituais, da equipe espiritual que qualifica todos esses fluidos, ela vai receber também, esses fluidos vão adentrar nessa criatura através dos seus centros de força. O principal centro de força é o coronário, que está aqui no topo da nossa cabeça, e vai criando essa possibilidade de penetração por todos os centros de força. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, o esplênico, o gástrico, o básico, são os principais. E essa pessoa vai ter momentaneamente aquele equilíbrio das suas energias fluídicas. Por que momentaneamente? Porque agora, depois que essas energias penetram no centro de força da criatura para quem nós enviamos, aí o problema já começa a ser dela. Então, ela pode manter-se naquela harmonia e, a partir daí, ela vai se reequilibrar ou como ela pode se desequilibrar, né? Mas isso já não faz parte, então, do nosso papel. Nosso papel é o de doação. Então, o que nós vamos doar para essa criatura, né? Então, se eu estou lá na reunião e falo o nome da pessoa e diz, por exemplo, né, a pessoa está acometida de um câncer na garganta. Vamos imaginar isso. Então, nós temos duas coisas para dirigir para essa pessoa. Primeiro, normalmente a pessoa, quando está com uma doença assim mais séria, desequilibra os seus centros de força, desequilibra o seu aspecto emocional, seu aspecto espiritual. Então, nós vamos vibrar primeiro para que a pessoa busque esse equilíbrio. Assim nós vamos pensar. O nosso foco é esse, olha, que essa pessoa ela possa ter o seu equilíbrio harmonizado, que ela possa entender que isso é passageiro, é um desafio na sua vida, né? Que ela vai ter os recursos da terra e os recursos espirituais, e que é possível que ela se recupere, que existem inúmeras possibilidades. E vamos também pedir para os seus médicos que eles também possam ser intuídos para dar o medicamento correto. Enfim, nós vamos mentalizar essa pessoa. Se falou que o câncer é na garganta, nós podemos imaginar o centro de força laríngeo. Então, pelo nosso, nós vamos saturar primeiro o nosso centro de força laríngeo, de amor, de energia, de equilíbrio, de harmonia. Através da nossa vontade, nós vamos dirigir isso para esta pessoa. Então, são essas condições que nós temos, né, que é possível que a gente faça. Então, o ponto de referência sou eu para jogar para o outro. Então, eu saturo de energias positivas em primeiro lugar. O meu centro de força laríngea fala assim, que esse mesmo equilíbrio, essa mesma harmonia, possa ser conduzida a essa pessoa, que ela também possa receber no seu centro de força laríngeo, a harmonia, o equilíbrio, né, que essas células possam ser modificadas, e aí nós vamos fazendo essa vibração. E sempre assim, de muita alegria. O que às vezes pode na reunião acontecer? Nós temos sempre que buscar o foco que nós estamos na reunião. Às vezes, durante a reunião, na hora que nós começamos, o nosso pensamento divaga, porque nós somos muito assim, né? Aí já foge, a pessoa já foge, já vai para o seu ambiente de trabalho, ou ela teria que dirigir essa vibração para o senhor Antônio, aí ela lembra lá da uma amiga dela, que também tem esse problema, ela muda. E isso nós não podemos fazer, ou pelo menos não devemos, né? Porque se nós estamos ali naquele momento para isso, então volta o pensamento, eu preciso fazer isto, né? E vai dirigindo. Sempre buscando também estar ligado com o coordenador da reunião. Porque que o coordenador da reunião vai fazer? Ele vai dizer o nome, às vezes pode falar algumas outras palavras que vão dar condições para que essa pessoa, para que o grupo dirija a essa pessoa, né? Então é muito importante isso.
Nós temos que nos preparar, então, mentalmente e interiormente para fazermos esse trabalho de irradiação. Claro, gente, que todos nós sabemos que o nosso dia é muito corrido, todas as pessoas têm as suas ocupações, né? Já trabalhou o dia todo. Durante esse período que trabalhou, teve acertos, teve desacertos, teve alguns deslizes, teve alguns momentos em que, às vezes, foi grosseiro com alguém, ou que alguém foi grosseiro conosco, que nós mentalizamos. Isso acontece com todos nós. Se não estiver acontecendo com algum aqui, é exceção. Isso acontece com todos nós. Mas isso não pode ser impedimento para que nós deixemos de vir à reunião. Por isso que na reunião, primeiro, tem uma leitura, tem a prece, tem essa preparação teórica, e quando nós vamos para a reunião, nova leitura, nova prece. Então, nós vamos sempre buscando a nossa vontade. Olha, eu quero e eu tenho condições de ajudar. Eu tenho condições de ajudar essa pessoa, né? Essas pessoas que nós vamos orar. Então, vamos criar essa condição. Busca a sua interiorização, agora eu quero isso. É como no nosso trabalho, né? Quando nós vamos trabalhar. Você deixou a sua casa, às vezes, alguns deixam os filhos, os lares, outras preocupações, na hora que você entra no trabalho, você tem que focalizar ali, né? Porque senão a pessoa não produz. Na reunião é assim também. Aí nós vamos criando essa atmosfera psíquica para que nós possamos criar uma vibração positiva. Como é um grupo, se todos o grupo fizerem isso, um acaba ajudando o outro, que cria essa corrente espiritual. Não esquecendo de que a equipe espiritual está coordenando o grupo e está fazendo tudo isso, né? Então, durante esse momento, nós vamos começar a emitir pensamentos e sentimentos elevados. Todos nós queremos, ninguém vai ouvir o nome da pessoa lá e vai começar, ai, nossa, também será, né? Por que será que a pessoa teve isso? Por que ela está com depressão? Isso não cabe nesse momento para nós. Não cabe. Até pode acontecer, às vezes, na reunião, de aparecer o nome de alguém que é do nosso conhecimento, às vezes até da nossa intimidade. E não cabe fazer julgamento, porque senão o nosso pensamento vai modificar, o padrão vibratório vai cair. Então, agora é assim, é um irmão nosso necessitado. Poderia ser eu, como é assim que acontece. Hoje a gente ora por alguém, amanhã outra pessoa vai orar por nós, né? O que cabe ali agora são os pensamentos elevados e os sentimentos de amor. Se competisse a mim agora, estender a mão para essa pessoa e ajudar, não é curar, mas ajudar essa pessoa a mobilizar os seus recursos, eu quero fazer isto agora. Então, nós vamos emitindo esses pensamentos e sentimentos elevados. Cada um tem o seu jeito, vai buscar o seu jeito, não tem uma fórmula mágica. Algumas pessoas criam imagens mentais que vão direcionar essa pessoa. Outra pessoa tenta imaginar como seria, né, pela idade, aquela pessoa, e vai direcionando. Pode imaginar, por exemplo, que aqui do centro de força frontal, que é de onde nós emitimos a nossa energia, como se saísse uma luz e jogasse naquela pessoa, e que essa luz vai penetrando pelo centro de força frontal da outra pessoa que está recebendo. Cada um vai buscar o seu recurso. Outras pessoas oram. Não existe uma fórmula mágica. O que não pode deixar de acontecer é começar a orar para outra pessoa naquele momento. Naquele momento é aquela. Porque, senão... às vezes a pessoa aproveita a carona e fala, vou orar por outro. Não é que o outro não mereça, mas é que naquele momento é aquele. É para que possa haver essa somatória de energia eletromagnética para que realmente aquela pessoa possa receber essas energias, né? Isso, então, gente, é a educação da nossa vontade. Porque realmente a nossa vontade é muito deseducada. Pode ver, a gente às vezes tem uma vontade de fazer aquilo, tem uma vontade, né, mas nunca começa. Então, agora eu estou com essa vontade, eu vou dirigir os meus pensamentos com segurança, né, sem desviar. Se percebeu que desviou, também não é pecado nenhum. Volta.
Volta o pensamento, é para essa pessoa que eu estou orando. É para essa pessoa que eu estou dirigindo as minhas energias. Então, essa irradiação psíquica, ela automaticamente vai criar esse hálito mental do grupo, que vai ser conectado com a equipe espiritual que está dirigindo e vai ser levado para essa pessoa. Além disso, da nossa vontade, dos nossos melhores sentimentos, nós precisamos ter alguns recursos aqui da materialidade. Nós precisamos, quando viemos para a reunião, né, de radiação, ou qualquer reunião mediúnica, a gente não pode ter uma alimentação pesada e densa. Porque ninguém consegue fazer tudo isso que eu estou dizendo quando está com o estômago pesado. E a digestão já iniciou, e aí fica difícil. Então, uma alimentação bem frugal. É claro também que não pode vir morrendo de fome, porque senão dá problema também, que aí a pessoa vai ficar com fome, né? Não pode. Então, cada um também vai ver no seu ritmo, o seu jeito, e é uma alimentação bem leve, para que não atrapalhe a irradiação, né? Abster-se naturalmente, pelo menos esse dia, de preferência sempre, mas pelo menos esse dia, do álcool e do fumo. Porque nós sabemos que esses vícios atrapalham o mecanismo da dinâmica espiritual, de captar de nós essas energias eletromagnéticas que vão ser transformadas em fluido vital e ser direcionado para aquela pessoa que está precisando. Então, nós também precisamos tomar esse cuidado, né? Não é santidade que nós estamos pedindo, mas também é disciplina. Mas isso também só não basta, evitar o palavreado chulo, às vezes, o que foi comentado, né, durante o dia. Também sabemos que todos nós ainda temos essa tendência de muito julgamento, de muito comentário, mas nós temos que ficar atentos a isso, porque quando nós, às vezes, conforme o que nós falamos, nós criamos uma imagem, porque toda fala nossa cria imagem. Eu falo, então, eu vi um elefante, na mesma hora todo mundo já pensa no elefante. Cria imagem, a palavra ela é fruto de uma imagem, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque conforme aquilo que nós falamos, conforme o nosso palavreado, nós criamos essa imagem mental que ela pode ser retomada na hora da irradiação. E se for retomada, se ela não for acessível, ela vai atrapalhar esse processo e essa dinâmica da espiritualização. Por isso que também, às vezes, durante a reunião, para a pessoa ficar mais serena, ela pode ir criando imagens mentais, ou uma cachoeira, ou vai lembrando da imagem de Jesus, ou, enfim, cada um vai lembrando disso, né? Dominar os pensamentos e os instintos mais grosseiros, pelo menos na hora da reunião. E buscar ter um comportamento cristão sempre, que eu acho que é o que a gente procura, embora ainda não conseguimos na sua totalidade. Mas isso não importa, gente. É sempre assim, olha, fiz alguma coisa agora que é anticristã, né? Então, vou retomar, mentalmente eu vou me perdoar, vou pedir desculpa, para que nós possamos estar mais asserenados neste momento da irradiação. E é assim, mais ou menos, que funciona, né? Ainda teremos mais uma aula sobre isso, que é a técnica mesmo que nós vamos seguir, que vamos retomar mais alguns passos e dar mais alguns passos na frente. Como hoje nós já vamos tentar, então vamos ver a condução do coordenador e sempre pegando o agora. Estou aqui, no Luz e Amor, nesta sala, agora eu quero pensar nisso. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, o que já aconteceu. O negócio não é passado nem futuro. Porque, às vezes, a gente fica assim, mas aquela hora com aquele chefe... Isso não constrói. Ou senão, nossa, será que eu vou chegar lá em casa, vai estar assim? Não. É agora, é aqui e agora. Exercitar o aqui e agora. E sempre lembrando que essa energia, essa psicosfera que o grupo já criou pela nossa vontade, pelo nosso esforço, que a equipe espiritual já criou, principalmente nós podemos trazer para o centro de força cardíaco, que está aqui na altura do nosso coração,
saturando esse centro de força, que é o centro de força do sentimento, de muito amor, de muita vontade de servir, a ponto de nós sentirmos esse bem-estar, e daqui nós vamos irradiar para o nosso próximo, para o nosso companheiro. Alguns são conhecidos, outros não são, isso não importa, todos são irmãos, né? E vamos falar isso na próxima reunião, mas já vou adiantar agora. As fichas que nós colocamos aqui são de pessoas que nos procuram, que procuram a casa. Então, nunca que, quando a gente sai da reunião, vai comentar, tinha o nome de fulano que eu conhecia. Ou se encontrar com fulano na rua, olha, sua ficha estava lá no centro, hein? Isso a gente não pode fazer. Isso aqui é um sigilo igual ao médico. O médico não encontra com o paciente na rua e vai falando do que aconteceu. Não pode fazer isso, né? Para não constranger a pessoa, tal. Então, sempre estando atento a isso. Que Jesus nos abençoe. Todos nós que estamos aqui queremos doar amor, queremos servir. Esse já é o nosso propósito. Senão ninguém estaria aqui hoje, numa terça-feira, às 8 horas, depois de um dia longo de trabalho. Então, essa vontade nós já temos, né? Basta apenas disciplinar. Que Jesus nos abençoe. Obrigada.